Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, aquela escola que eu chamo a maior escola bíblica do mundo, que é a escola bíblica dominical. Por quê? Porque nela você estuda e nunca se forma. Ela sempre tem algo para aprender na escola bíblica dominical. E eu espero que você seja um amante da escola bíblica dominical, onde todos os domingos nós podemos estudar uma lição bíblica, aprender algo novo e aplicar esse algo novo em nossas vidas. Nesse trimestre, nós estamos estudando até os confins da terra, que é pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é uma das missões da igreja, pregar o evangelho. E na lição de número 12, que nós vamos cobrir hoje, fala do modelo de missões da igreja de Antioquia. Estamos falando da obra missionária, levar o evangelho àqueles povos que ainda não foram alcançados. Lemos no texto áureo do modelo das missões da igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, verso 2, que diz assim: E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só quem falou quando eles estavam se consagrando, jejuando, o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que nós levemos o evangelho debaixo da sua unção e que através do seu poder convincente, o Espírito Santo venha convencer as pessoas. Portanto, missões não é algo que nós fazemos sozinho, mas fazemos com o Espírito Santo. E é exatamente o que a verdade prática dessa lição diz. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Não podemos fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra em Atos, capítulo 11, do verso 19 ao 26. Aqui fala da expansão da igreja de Antioquia e como Barnabé foi buscar a Paulo. E também vai dizer, no verso 26, que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Depois, nós vamos ler Atos, capítulo 13, verso 1 a 5, falando dessa chamada do Espírito Santo para Barnabé e Saulo para realizar a obra, e a obra aqui é a obra missionária. Atos, capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Depois de Jerusalém, Antioquia é a cidade que vai ter um grande número de pessoas crendo e se convertendo ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. 3 qualidades de Barnabé: homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo,
e achando, conduziu para Antioquia. Parece que Barnabé, ao ver a obra e ali confirmar a fé dos irmãos, ele descobriu o homem certo, Saulo, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos agora ler Atos, capítulo 13, verso 1 a 5. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. Vamos então ao comentário dessa lição, a introdução. Nessa lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios. Diz que em Antioquia os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos e era também composta por gentios. A igreja de Antioquia, veremos sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária dessa igreja. Teremos, portanto, aqui uma amostra clara do que se passa nessa igreja, da dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração, para pedir a orientação do Espírito Santo. Jejum e oração para exercitar a orientação do Espírito. Jejum e oração para fazer missões. Jejum e oração é uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. A palavra-chave que nós queremos tirar aqui de Antioquia é modelo. A igreja de Antioquia é um modelo para fazermos missões. Vamos lá, então, a igreja de Antioquia, vamos entender a natureza e características. Quando nós falamos Antioquia, devemos definir a cidade. Aqui é a Antioquia da Síria. Tem outra Antioquia na Bíblia, da Pisídia, que ficava na região da Galácia. Mas essa é a Antioquia da Síria. Era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade, nessa época, tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades. Por isso, dizia-se possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura dos povos que frequentavam suas praças. Não é por acaso que a cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém e a sede de missões da igreja cristã primitiva. Por isso, o evangelista Lucas, ao escrever o livro de Atos, altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para agora o ministério dos gentios a partir de Antioquia da Síria, e subsequente a disseminação da igreja pelo mundo. Atos, capítulo 11, verso 19. Outro sim, não se deve confundir a Antioquia da Síria com a Antioquia da Pisídia, que é mencionada em Atos 13, 14, e que ficava na região da Galácia. Vamos falar um pouquinho da igreja em Antioquia.
Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, conforme lemos, fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem. E aí eles foram para a Judéia e Samaria, Atos 8:1. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, também em Antioquia da Síria, Atos, capítulo 11, verso 22 e 23. Nesta cidade de Antioquia da Síria, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, Atos 11, 26, e foram chamados de cristãos. Essa igreja de Antioquia da Síria acaba se tornando um centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante também ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era também espiritualmente estratégico. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiro, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral que estavam dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, devido à morte de Estevão, que saíram e anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia, Atos 11, 19. Por causa do anúncio e da proclamação do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes que andavam dispersos em Antioquia, e o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia logo chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem a Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. E ao chegar à cidade, ele se alegrou no constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente, havia alcançado os gentios, e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia também foram chamados de cristãos. Atos, capítulo 11, versículo de número 26. Vamos então à sinopse do nosso tópico 1. A igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Vale ressaltar aqui que a palavra cristão vem do grego de cristianos e ela ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Atos, capítulo 11, verso 26, Atos, capítulo 26, verso 28 e 1 Pedro 4, 16. E originalmente é um termo que descreve os seguidores de Cristo. Vamos então ao tópico de número 2, uma igreja missionária, Antioquia da Síria em ação. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. Diz que em Antioquia havia alguns profetas e doutores. A igreja de Antioquia, nós notamos que tinha uma boa liderança, exercendo sua vocação. Nessa igreja, Deus havia estabelecido profetas e doutores. De acordo com 1 Coríntios 12, 28, a importante ação dos apóstolos, profetas, e Efésios 4, 11. Quem eram os profetas? Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo. E eles faziam isso de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram também cheios do Espírito Santo
e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria que vinha do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana, mas a sabedoria era o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Vamos ao segundo ponto, falando de Antioquia. Aqui vamos encontrar uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Podemos ver, por exemplo, Barnabé. Barnabé, que se quer dizer filho da consolação, ou consolador, ou ainda misericordioso. Simeão, chamado Níger, que quer dizer Simeão negro, africano. Lúcio, Cirineu, outro lugar da África. Manaém, irmão de criação de leite de Herodes, o tetrarca, ou Herodes ainda Antipas, que mandou matar João o Batista, Herodes Antipas. Saulo, que era um judeu fariseu, ex-perseguidor da igreja. E nessa igreja que havia essa mesclagem de etnias, nós vamos ver que havia também profunda comunhão de adoração, de oração, de jejum, de serviço na diversidade de pessoas salvas. E isso trazia uma convicção maravilhosa sobre o trabalho e também que esse trabalho poderia alcançar multidões que ainda não haviam sido alcançadas, tanto na Ásia Menor como até mesmo na Europa. Vemos então em Atos 13:2 a ordem do Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho com eles. Atos capítulo 13, verso 2. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que se separassem Barnabé e Saulo para a obra que tinha. Em seguida, eles foram enviados para o campo missionário. Note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, apesar de ser formada por profetas e mestres, toda a igreja estavam no propósito do jejum e da oração, conforme Atos 13:2, que orando e jejuando. Após receberem então a orientação do Espírito, e antes mesmo de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres em toda a igreja continuaram jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, vão enviá-los. Aqui a lição é muito clara. Na obra missionária ou em qualquer projeto que seja a obra de Deus, devemos sim entrar num propósito de orar e de jejuar. Para quê? Para que recebamos a orientação do Espírito Santo, bem como a não só orientação, a ordem para executar. Sem dúvida, essa é a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Vamos agora a sinopse do tópico 2. Profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais ou até mesmo espirituais. Vamos ao último ponto da nossa lição, o serviço de missões. O início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, no livro de Atos, denominamos aqui, e vamos fazer por questões didáticas, chamar de primeira viagem missionária de Paulo. Essa primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com o seu companheiro Barnabé. Note que a escolha do Espírito foi clara: separa-me a Barnabé, o nome Barnabé vem primeiro, possivelmente o mais velho, e Saulo, ou Paulo, para a obra que tenho com eles. Essa seria uma obra especial. João
também foi cooperador, conforme lemos em Atos 13, verso 5. Esse João cooperador é João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, que leva o seu nome Marcos. João Marcos permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia pelo próprio Barnabé, que algumas traduções dizem que era seu primo, outras dizem que era seu parente, e outras até que diz que ele era tio, e que Barnabé, e que João Marcos era sobrinho de Barnabé. Bom, de qualquer forma, Antioquia da Síria mandou separar pelo Espírito Santo Barnabé e Paulo, para que eles fizessem uma missão, e eles fizeram uma missão de socorro também a Jerusalém. Quando partiram, então, de Antioquia da Síria para Chipre, em aquilo que nós chamamos primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Atos, capítulo 13, verso 5. Esse João Marcos se deixou, por algum medo, regressar a Jerusalém e abandonou o apóstolo Paulo e Barnabé. E vai ser a causa da grande discussão de Paulo e Barnabé após o concílio de Jerusalém. Vamos ao segundo ponto, o roteiro de viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Nós vamos encontrar em Atos 13, missões em Chipre. Atos 13, versos 4 a 13. Vamos também encontrar missões numa outra Antioquia, Antioquia de Pisídia. Atos, capítulo 13, verso 14 ao 52. Vamos também encontrar missões em Icônio, missões em Listra, Atos, capítulo 14, verso 8 e 20. Missões na cidade de Derbe, Atos, capítulo de número 14, verso 20 e 21. Também vamos encontrar missões em vários lugares antigos e novos, Atos 14, 21 a 28. Depois disso, o regresso a Antioquia da Síria, a igreja que os havia enviado, Atos 14, verso 27. Basicamente, vendo as cidades e essas regiões, a obra missionária aqui foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, tais como visitas a cidades, a países em que o evangelho ainda não havia chegado. Também houve, claro, perseguição e oposição ao evangelho. Batismo também no Espírito Santo, separação de novos líderes para as igrejas que tinham sido plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias, conforme vemos. Havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários vão regressar à Antioquia da Síria. E eles regressam cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Atos, capítulo 14, verso de número 24 a 28. Eles poderiam dizer que, em sã consciência, a missão estava cumprida. Vamos ao ponto 3. Além da missão, precisamos prestar contas. Então, falemos da prestação de contas ou prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo e a equipe que ele levou com eles, ele sentia a necessidade de prestar contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus já na primeira viagem missionária.
muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. A partir daí, muitas igrejas foram fundadas. Havia curas divinas, libertação, tudo ocorria para a expansão da igreja. A obra do Espírito Santo foi tão notária nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios, de acordo com Atos 14, 27. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Vamos lá. Primeira, a ideia missionários independentes que responde só ao Senhor não existe e não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à sua igreja de origem, Atos 14, 27 a 28. E segundo, teremos oposições e obstáculos na obra missionária, mas também temos que entender que temos resultados que vão glorificar ao Senhor que nos chamou. E, finalmente, não esqueça que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126, versos 6. Vamos a sinopse, tópico 2. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Barnabé e Saulo por meio do Espírito Santo. Isso aqui está certo. Vamos então à conclusão da nossa lição. O que nós podemos falar dessa lição? É que, à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre, sim, o seu propósito. Quanto à cultura de missões, faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é, sim, o investimento, as ofertas que damos como missões. Assim, a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários da nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus, quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por alma. Ele as capacita com talentos e dons espirituais, para que se lance inteiramente na mais sublime missão de todas, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Com isso, nós concluímos mais uma lição. Vamos agora à revisão do conteúdo, através dessas perguntas, comentários que o aluno deve participar. Primeira pergunta: como Antioquia da Síria era conhecida? Bom, nós mencionamos na lição que Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Então, conhecida como a rainha do Oriente. Vamos ao número 2. Quem anunciou o evangelho e depois fundou a igreja em Antioquia? Bom, a resposta aqui é que não foram os apóstolos ou obreiros, mas quem parece que fundou a igreja de Antioquia foram os leigos, os discípulos e os crentes em geral, que andavam dispersos por causa da perseguição em Jerusalém e que não anunciavam o evangelho e, consequentemente, fundaram assim a igreja em Antioquia. Atos 11, 19. Vamos agora ao ponto, ou à pergunta de número 3. Quem eram os líderes da igreja de Antioquia? Vamos lá. Falemos de cada um deles. Primeiro, Barnabé. O nome Barnabé quer dizer filho da consolação ou consolador misericordioso. Outro que aparece na lista, Simeão. Simeão,
Níger, que é chamado, quer dizer que ele era negro, africano. Depois vemos Lúcio Cirineu, que também era africano. E Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, que é Herodes Antipas, que acabou matando João Batista. Saulo, fariseu, era um perseguidor da igreja, mas depois parou de persegui-la. Vamos ao ponto de número 4. Qual lição podemos aprender em relação ao jejum e à oração? A lição aqui é muito clara. Na obra missionária, ou mesmo em qualquer outro projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber, sim, a orientação do Espírito Santo de Deus, bem como para executar a orientação do Espírito. Vamos à quinta e última pergunta. Cite uma lição preciosa que podemos aprender com a experiência missionária da igreja em Antioquia. E a resposta é: a igreja missionária, independentes que responde somente ao Senhor, vemos que não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias de sua igreja em origem. Atos, capítulo 14, 27 a 28. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Queremos lhe convidar que acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E a semana que vem nós vamos voltar ainda falando dessa revista, que nós sempre estamos 2 domingos atrasados, da lição de número 13, lição 13, que diz o propósito de missões. Missões têm um propósito, sim. Então, que nós aprendamos qual é o propósito de missões semana que vem. Amém? Com isso, nós concluímos. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, canal da Bíblia. Ao clicar no playlist, você vai notar que vão aparecer mais de 220 pastas. Cada uma dessas pastas tem vídeos explicando. E se você for na primeira lá embaixo, você irá encontrar a pasta que diz o Apocalipse, não é? Ou Mateus, começando em Mateus e vai até o Apocalipse. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.